Carvalhinha já está na ponta do link, está lá em São Paulo. Gente, essa mulher entende de negócio de moda. Ela é a coordenadora do curso de pós-graduação em Negócios e Varejo de Moda da FAAP. Muito bacana o trabalho que ela faz lá. Ela já foi minha chefe, tá? Eu trabalhei com ela, eu dei aula nessa pós-graduação. É muito legal esse curso e ela entende muito desse assunto. E a gente fala com ela sobre o negócio de moda, sobre pandemia e moda. Nesse momento a gente está vendo aí as lojas com muitas liquidações. Mas daqui a pouco, né, Marília? Começa o calendário, desfiles, lançamentos. E aí o que a gente pode esperar desse ano? Mas antes vamos falar do ano passado. Muito bom dia para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Madu. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você, né? Saudades da gente conviver mais, como na época da pós, que você trabalhava lá com a gente, mas é isso, né? A gente vai evoluindo nos ciclos. Eu fico muito feliz com o teu sucesso aí no jornal. Eu E tô muito... parabéns pelo teu trabalho por aí também, viu? Obrigada, Marília. Estou bem feliz aqui e queria aproveitar para dividir com o nosso público o teu conteúdo, porque a Marília fez um levantamento de tudo que aconteceu no ano passado no mundo da moda, no mundo dos negócios da moda em função da pandemia. E aí a gente vai dividir isso com vocês. Foi um ano difícil, né? Foi um ano muito difícil. Inclusive, é interessante você ter colocado essa perspectiva que agora a gente está, né, entrando em promoções. E se a gente for pensar, né, um ano atrás, as marcas estavam entrando em promoção e se preparando intensamente para lançar o outono e inverno em março. E o que acontece em março de 2020 entra a pandemia? Então, a pandemia ela teve um impacto, ela teria um impacto muito relevante na moda de qualquer maneira, mas dado que ela entrou exatamente, quer dizer, não que a pandemia começou em março, mas que as lojas foram, os lockdowns, as lojas foram fechadas a partir de março, é exatamente o momento em que as marcas, o varejo está recebendo, né, a mercadoria para ter aí suas vendas. Então, foi um momento muito crítico, especialmente também por esse motivo. As produções estavam quase prontas ou parcialmente prontas e estavam começando a ser comercializadas e na hora que o estoque está mais cheio, você fecha as portas. E isso foi, assim, a consequência ela foi assim brutal, principalmente para as empresas que são muito baseadas na fortaleza do varejo físico, que tem muitas lojas espalhadas pelo Brasil, né? A gente viu aí, a CNC tem pesquisas que levam aí aproximadamente 35 mil lojas que se fecharam durante esse período da pandemia. Estima-se que no começo, nesses primeiros meses, as vendas caíram em 60%, porque, obviamente, além das lojas físicas, também tem vendas online, venda porta a porta, venda por WhatsApp. Então, alguma coisa se manteve, mas o impacto foi muito maior para as empresas que tinham esse varejo físico aí, muito baseado em loja física. Então, isso foi, assim, o começo, né, da pandemia. Muita gente fechou mesmo. Quem tinha rede grandes, quem tinha redes maiores, espalhadas, muitas lojas espalhadas por todo o país, fecharam algumas lojas, mas também muita solução inovadora surgiu, né? Ou, na verdade, se acelerou, porque o que a gente analisa quando passa um pouco daquele caos inicial, que tem um certo desespero, né, por parte do empresário, porque é uma situação inédita, a gente começa a ver que muitos projetos que estavam prontos para sair do papel e eram importantes que saíssem, de fato saíram e se projetaram aí para um futuro com muita inovação. Então, também tem, né, a gente sempre tem um lado ruim e tenta enxergar um lado positivo, mas o impacto foi muito importante. Inclusive, muitas fábricas tiveram que parar de produzir por causa da pandemia, para não ter tanto contato, né? Na produção de confecção, é uma produção em que as pessoas é muito intensiva em mão de obra, então também com cancelamento de pedidos de outono e inverno, fábricas tiveram que parar e também para evitar o contágio. Então eu cheguei a ouvir números de 90% de paralisação de produção. Acho muito alto, mas pode ser que aconteceu algo como isso perto do final de março, começo de abril. E depois começou um novo processo de reconstrução com a reabertura, né? Ali depois de junho, julho, agosto, a gente viu uma reconstrução. Então, assim, o setor de moda foi um dos que mais teve esse impacto na pandemia. Agora, Marília, houve um movimento grande de fusões, de aquisições. Eu queria que você desse um balanço do que aconteceu no mercado de uma forma geral no ano passado. Sim, sim. A gente teve, assim, já vinha num movimento, assim, acalorado de fusões e aquisições no mercado de moda desde 2019, não é que não só no mercado de moda, mas em outros mercados. Então, existia, assim, uma vontade das empresas irem buscar capital em bolsa de valores ou de se juntarem.
E quando a pandemia veio, por incrível que pareça, isso não voltou para trás. Ao contrário, de certa maneira, talvez tenha até acelerado. Por que, que a gente analisa que pode ter acelerado? Porque a hora que o varejista fica sem recursos e ele já estava preparado para, eventualmente, a entrada de investidores, já estava procurando, já estava estruturado para isso, essa é a hora que ele mais precisa de um investidor. E a pandemia passa, o investidor pode enxergar nisso também uma oportunidade de colocar o seu dinheiro e depois ter mais retorno. Num mercado que também estava com uma crise, né? Os investimentos começaram de menor risco, começaram a não render tão bem. Então, a gente teve um movimento muito forte do que a gente chama de M&As, que é fusões e aquisições. E, então, para citar alguns, né, a gente teve que o Grupo Soma, acho que um dos que mais deu repercussão foi a abertura de capital do Grupo Soma, né, que ele captou nessa abertura de capital, então ele passou a ter ações comercializadas em bolsa de valores, ele captou 1,8 bilhões e logo depois que ele abriu capital, eles acertaram a compra da marca Nativoz. O Grupo Soma, para vocês que talvez não conheçam o nome pelo grupo, é o grupo que é detentor da Animale, da Farm, da Foxton. Então, é um grupo muito... E tinha comprado no início de 2020, antes da pandemia, a Maria Filó também. Então, e também tinha comprado a Cris Barros alguns anos atrás. Então, é um grupo muito importante de moda e é um grupo que abriu capital, que comprou que comprou a Nativosa logo depois da abertura de capital e talvez vá comprar outras marcas, porque captou muito recurso. Outro movimento importante, que foi muito noticiado, foi a compra da reserva pelo Grupo Areço, também dois gigantes muito potentes do ponto de vista de varejo físico, inclusive, não apenas online, que tiveram esses movimentos. E a gente teve o IPO da Enjoei, que é aquela plataforma de second hand, né, de venda de produtos de segunda mão. Teve o IPO também da Track and Field. Então, a gente teve muito movimento, assim, não usual. Assim, há muitos anos a gente não via tantos movimentos de fusões e aquisições no mercado de moda. E é curioso, assim, pelo menos, né, a gente vê isso no meio de um ano tão atípico também para a economia como um todo. E né? houve um avanço muito grande na questão digital, né? O WhatsApp, por exemplo, virou a principal ferramenta de venda, né? Virou. É mais do que até a questão digital, porque, de certa maneira, o WhatsApp já estava disponível a todos, né? O que acabava acontecendo, Madu, que eu acho que é legal colocar, que às vezes a gente, como público, como consumidor, não percebe, né? Apesar de ele ser incrível, o WhatsApp não é uma ferramenta própria da marca, é uma ferramenta de terceiros, né? Então, muitas marcas pequenas já usavam e já tinham, portanto, muita habilidade em vender. O vendedor da loja já sabia vender bem por WhatsApp, tinham sistemas de relacionamento com o cliente que sabiam qual era o estoque, qual é o tamanho do produto que o cliente costuma comprar e cruzavam essas informações para justamente fazer um atendimento incrível por WhatsApp. Porém, os grandes, que são uma grande parcela do faturamento de moda no Brasil, tinham muitas restrições em usar o WhatsApp no seu dia a dia, porque, de certa maneira, eles perdiam o controle dessa informação, já que é um aplicativo muito solto, que não é deles, não é proprietário. Então, durante a pandemia, acabou acontecendo que não teve jeito, porque o consumidor que estava acostumado a ir na loja, que não estava acostumado a comprar no e-commerce, que é uma maneira mais estruturada, né, que todos esses grandes tinham também, ele está acostumado a trabalhar com o WhatsApp, ele não quer saber se ele é seguro ou não é seguro, se junta as informações, se não junta. Então, muitos varejistas tiveram que, assim, a toque de caixa, para reagir rápido a essa situação que mudou completamente o varejo, lidar, ou criar processos, maneiras, treinar seus vendedores, organizar a tua retaguarda operacional para conseguir fazer uma boa venda, uma venda de qualidade para esse consumidor por WhatsApp. E o maior desafio também é que muitas vezes esse novo consumidor digital, né, que a gente fala, a gente tem algumas pesquisas que já mostram isso, que o público que migrou para o digital durante a pandemia era um público que não gostava tanto do digital. Então, às vezes, é um público mais velho, ou, enfim, um perfil de público que não tinha tanta habilidade. Então, ele vai ter muito menos resistência de comprar, de conversar com o vendedor através do WhatsApp, que ele já conhece, do que entrando num e-commerce, fazendo uma jornada de compra que talvez seja, ele se sinta inseguro, né, diante dessa jornada que é mais alheia à rotina dele pré-pandemia. Marília, E para com fechar, isso, o que a gente pode esperar para esse ano? Qual é a tua expectativa para os negócios de olha, moda? essa pergunta é de $1 milhão, né? Todo mundo, eu passei assim dezembro e continuo em janeiro fazendo planejamento estratégico para os meus clientes de consultoria e é um grande desafio fazer esse planejamento para 2021.
porque a gente vê movimentos, né? Assim como todo mundo está vivendo isso, a vacina vai ter eficácia, não vai ter, será que a gente vai atingir a imunidade coletiva, mas vai ter mutação do vírus? Então, a gente depende muito do que for acontecer com a pandemia e com as decisões também do governo de manter ou não manter o comércio aberto para saber. Mas eu acredito, assim, que a gente pode esperar que, com certeza, assim, a certeza que a gente tem estamos milhares de patamares acima do que a gente estava em 2020 em termos de processos de digitalização. E uma digitalização agora mais madura e mais inclusiva do ponto de vista humano. Então, as empresas todas se prepararam para atender no digital de maneira humanizada, às vezes com streaming, WhatsApp, vídeo, enfim. Então, a gente pode esperar que vai continuar vindo essa evolução tecnológica na moda, que a gente vai continuar tendo muitos progressos nesse sentido e que isso vai ser uma fortaleza para o mercado nos próximos anos. Mas a gente ainda talvez tenha várias instabilidades, talvez a gente tenha sustinhos ao longo do ano, a questão dos desfiles, que muitos foram cancelados, o calendário mudou ano passado, é muito provável que muitas marcas também não queiram se arriscar tanto com eventos presenciais esse ano, eventos que exijam antecedência de planejamento e investimento, né? Porque você não pode pôr muito dinheiro numa coisa que pode não acontecer num momento tão crítico, né, para as empresas. Então, é esperado que as empresas vão buscar segurança nessas coisas, nessas ações comerciais que tratem o cliente também no digital, para que elas não corram o risco de ficar mancas como algumas ficaram no início da pandemia, Madu. Valeu, Marília Carvalhinha, não falei que ia ser um bate-papo bacana? Muito obrigada pelas informações, por dividir Eu tanto que conteúdo agradeço. aqui com a gente. Um ótimo dia para você, um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Madu. Tchau, tchau. Ótimo dia para vocês e para todos os telespectadores também.